Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. Sem objeção. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, os votos foram todos lançados, os integrantes dos colegiados já se manifestaram, de modo que nós traremos na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência ou sustentação oral. Os demais, nós vamos ratificar os julgamentos feitos antecipadamente no final da sessão. E vamos começar com os processos do SAGE. É um pedido de preferência. No item 4 do SAGE, são os embargos de declaração de número 020, 7421, dígito 80.2021, em que é embargante Instituto Hermes Pardini S.A. e embargado do Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth. Recurso conhecido e provido. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 46. É um pedido de sustentação oral. Apelação civil 300.0564, dígito 72.2023, em que é apelante e apelado o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Aracati. E apelante e apelado do município de Aracati, da minha relatoria. Dr. Francisco Arthur de Souza Munhoz está presente? O advogado está presente, vou proclamar o Estado. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do promovido conhecida e provida. Eu chamo o item 118, a apelação civil. Sequência de 3 zeros, 6670, dígito 40.2014. Apelante Banco do Brasil, apelado município de Acaraú, da relatoria da desembargadora do Livramento. Dr. José Inácio Rosa Barreira, está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. O próximo é um pedido de preferência. O item 123, embargo de declaração em agravo de instrumento de número 300.0885, dígito 47.2025, em que é embargante Benedita Joana Darque Gonçalves Zidal, embargado do Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 124, a apelação civil 302.9289, dígito 76.2023, em que a apelante Silvânia Gomes da Silva Melo e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth. O doutor Pedro Teixeira Cavalcante Neto está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 133, o agravo de instrumento 360.34, dígito 24.2025, em que é agravante João Dilmar da Silva e agravado o Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth. O doutor Pedro Eugênio Cidrão Uchoa Sobrinho está presente? Doutor Pedro Eugênio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Vossa Excelência. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Saúdo a todos da excelentíssimos embargadores da Terceira Câmara de Direito Privado, Direito Público deste Agreste Tribunal de Justiça, na pessoa da ilustre relatora, doutora Elizabeth Silva Pinheiro. E aos demais presentes aqui, servidores, advogados, a todos que se encontram. Trata o presente recurso de agravo de instrumento interposto contra uma decisão proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Limoeiro do Norte, que rejeitou a sessão de pró-executividade interposta pelo senhor João Dilmar da Silva,
argumentando o seguinte: não há prova cabal nos autos de que, durante o período em que o senhor João Dilmar, representante da empresa, da pessoa jurídica, o recorrente, não tenha participado das infrações praticadas pela sociedade, porque se extraiu do documento hospedado no ID tal que a dívida exequenda tem por origem ICMS referente ao período de 7 de julho de 1996, assim considerando que a saída do recipiente da empresa executada somente ocorreu em 15 de outubro de 96, conforme sexto aditivo ao contrato social, após, portanto, a constituição da obrigação tributária, não há que se falar em legitimidade para figurar no polo passivo. Outro argumento utilizado pelo juiz de origem foi: não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que tal inércia foi causada pelos mecanismos unicamente da justiça, não podendo ser o fisco credor penalizado por tal intempérie. A decisão, Vossa Excelência, recorrida, no entanto, merece reforma. O primeiro argumento que nós temos que levantar aqui e suscitar é o seguinte: o direcionamento da execução, certo? O juiz considerou que, como ele fazia parte à época da constituição do crédito tributário, deveria ele responder pela dívida à hora cobrada, certo? Mas nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, a responsabilização do sócio deve ser na modalidade subjetiva, ou seja, o sócio só responde pela existência da dívida fiscal constituída pela sociedade que fazia ou faz parte, fazia parte, se ficar demonstrado de forma inequívoca que ele agiu com excesso de poderes ou contrário à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Em outras palavras, o sócio só responde o sócio não responde pelo inadimplemento. O sócio responde pelos motivos do inadimplemento e não apenas pela existência do débito. No caso concreto, como bem observado nos autos, a execução foi direcionada para o agravante, mas sem que houvesse sido indicado qualquer motivo que ele tenha praticado que fosse contrário à lei, ao estatuto social, certo? Ou de que tenha agido ele de forma ilegal, tá? Então, a execução fiscal aqui direcionada contra o sócio João Dilmar da Silva está sendo feita dessa forma porque ele era o sócio à época da Constituição, e não apenas e não está sendo levantado pela Fazenda, não foi indicado pela Fazenda aqui os motivos pelos quais ele infringiu a lei, o estatuto social, o contrato, certo? Essa ausência de exposição de condutas supostamente legais ou excessivas deixa evidente que a execução ajuizada contra o ex-sócio João Dilmar foi tão somente pela mera inadimplência, da obrigação tributária, e não porque ele tenha cometido alguma ilegalidade, ou que reclamasse o redirecionamento dessa execução fiscal. Outro argumento que nós temos que levar em consideração é o seguinte: que o senhor João Dilmar, à época em que foi ajuizada essa execução fiscal, ele era sócio retirante, certo? Ele não fazia mais parte do quadro societário dessa sociedade que constituiu o crédito tributário na época, certo? E, como a gente bem sabe, a cobrança do crédito para o sócio retirante, ela obedece às disposições do artigo 1003, 1032 e 1057, todos do Código Civil. A redação desses dispositivos, se a gente bem observar, ela diz o seguinte: que o sócio retirante só responde pelas obrigações contraídas à época de sua participação na sociedade até 2 anos após a averbada a sua saída. No caso concreto, o senhor João Dilmar saiu da sociedade em 5 de outubro de 1996, 15 de outubro de 1996, data da averbação da sua retirada. E a execução foi ajuizada contra ele, em 1º de setembro de 1999, ou seja, quase 3 anos após a averbação da sua saída. E ainda que a gente considere a data do deferimento e arquivamento do aditivo que formalizou a saída do senhor João Dilmar, que foi em 10 de dezembro de 1996, certo? Ainda assim, a cobrança ocorreu depois do referido prazo de 2 anos. Então, considerando esses argumentos, sobretudo esse prazo em que foi ajuizada a execução, certo? Que não obedeceu ao prazo para a cobrança do sócio retirantes, é de se concluir pela ilegitimidade do senhor João Dilmar para figurar no polo passivo dessa execução, certo? E diante disso, a gente pede, diante desses argumentos, pede que a decisão de primeiro grau seja reformada, considerando que o senhor João Dilmar não pode responder pelo débito fiscal cobrado pela Fazenda. É o que eu tinha para sustentar aqui. Agradeço a atenção de todos. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Obrigado, doutor Júnior. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou fazer a leitura aqui da minha proposta de ementa. Eu acho que é suficiente. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de ação de execução fiscal movida pelo Estado.
processo número 000-356746 de 2000. O agravante alegou ilegitimidade para figurar como responsável tributário por débitos de ICMS da empresa da qual foi sócio, mas que se retirou em 9/10/1996 e sustentou ainda a ocorrência de prescrição intercorrente. Na questão em discussão, há duas questões. Definir se é possível o reconhecimento da ilegitimidade do sócio para figurar como corresponsável tributário mediante a exceção de pré-executividade e verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal. Nós temos que a execução de pré-executividade somente é admitida para alegações de ordem pública que independam de dilação probatória, o que não se verifica no caso, pois a demonstração da inexistência de responsabilidade do sócio exige produção de provas que extrapolam o exame documental. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa à liquidez e certeza, cabendo ao sócio cujo nome nela consta comprovar de plano que não praticou o ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme disposto no artigo 135 do Código Tributário Nacional e nas teses fixadas pelo STJ no tema 103. No caso, o agravante se retirou da sociedade após o fato gerador do tributo, não demonstrando de forma inequívoca a ausência de responsabilidade nos moldes exigidos, o que impede o acolhimento da exceção de pré-executividade, conforme o tema 108 do STJ. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, constatou-se que houve pedido de nova penhora dentro do prazo legal e que a demora do cumprimento da diligência decorreu exclusivamente da atuação judicial, não podendo ser imputada ao exequente, conforme entendimento consolidado do STJ, em recurso especial 1340.553 do Rio Grande do Sul, e no STF, tema 390 da repercussão geral, recurso especial 636.562 de Santa Catarina. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida. O anúncio da ementa ficou direito tributário e processual civil, agravo de instrumento, execução fiscal, exceção de pré-executividade e responsabilidade tributária de terceiros, ilegitimidade passiva do sócio, ônus da prova de que não praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, tema 103 e 108 do STJ, não demonstração, presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, necessidade de dilação probatória, ausência de prescrição intercorrente e recurso desprovidos. É assim que voto, presidente. Obrigado. Eu acompanho a relatoria como voto de desembargadora Livramento. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 141, apelação civil 0625134, dígito 38.2000, em que apelante Estado do Ceará e apelado Marcos Antônio de Souza J., doutor Ramiro Távora. É da relatora doutora Elizabeth.
Doutor Ramiro Távora, o senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Boa tarde. Não, o presente recurso de apelação, ele trata-se de um recurso movido pelo Estado do Ceará contra uma decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da matéria levantada via embargos de declaração pelo ente, após esgotado o seu prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Basicamente, senhores desembargadores, o apelante busca, com o presente recurso, desconstituir uma decisão pretérita que condenou o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais por este ter indevidamente redirecionado a execução fiscal contra o ex-sócio da pessoa jurídica, que em momento pretérito já havia tido sua responsabilidade pelos débitos excluída em parecer administrativo da Procuradoria-Geral do Estado. Ocorre que a tentativa de discutir a matéria em questão no presente momento processual e através dos instrumentos adotados, primeiramente, embargos de declaração com efeitos infringentes, de maneira intempestiva, e agora, através da presente apelação, visam apenas tumultuar o regular andamento do processo, obstruindo, então, a decisão que já estava transitada a julgada há quase 3 anos. Dito isto, senhores e senhoras, inicialmente é necessário dar destaque ao fato de que a parte apelante ela deixou de atender aos requisitos legais para o conhecimento do recurso neste tribunal, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do 932, inciso 3 do CPC. Ora, ao ler atentamente as razões do recurso da parte adversa, não se verifica em qualquer momento o enfrentamento específico dos fundamentos contidos na decisão de 18, 29 e 1664, que foi exatamente a decisão objeto do recurso de apelação. Em verdade, o recurso apenas se restringe a alegar uma suposta nulidade existente na intimação da decisão pretérita de 18, 29, 1633 e o suposto erro nos parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais. Porém, sequer menciona em uma única vez na sua peça a decisão apelada de 18, 29 e 1664. Data vênia, trata-se de um erro crasso, nos termos da legislação que rege o processo civil, impede que o recurso seja conhecido. Nessa mesma linha de entendimento, eu gostaria de citar uma recente decisão emanada por essa colenda terceira turma, nos autos da apelação civil 0043-52343 de 2012, de relatoria da excelentíssima desembargadora Joriza Magalhães, certo? E que deixou de conhecer o recurso de apelação pelo mesmo fundamento. Nos termos da decisão citada, dito o seguinte: de acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre a apelante promover a impugnação específica de todos os fundamentos da sentença vergastada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto da compreensão assentada pelo julgador. Cotejando a sentença e as razões de apelação, constata-se que a recorrente não infirma de forma particular e específica os fundamentos centrais que conduziram o juízo de origem ao julgamento de improcedência da demanda, deixando de atender a exigência do artigo 1010, inciso 2 e 3 do CPC. Ou seja, a peça recursal apresentada pelo ente público, ela carece da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Além disso, verifica-se também a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que, em face da preclusão que foi reconhecida na primeira instância, nenhum dos pontos levantados pelo recorrente chegaram a ser apreciados pelo juiz de primeira instância.
Com isso, o recurso apresentado não cumpriu seu efeito devolutivo, em ofensa direta ao artigo 1013, sendo, portanto, inadmissível. Na mesma linha de entendimento, também gostaria de citar uma decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Privado deste egrégio tribunal, em relatoria da desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, e o julgado é de 2020. Diz o seguinte: a análise originária por este tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isso, o recurso não foi conhecido. Por fim, resta demonstrar a assertividade da decisão apelada, que reconheceu a preclusão da matéria suscitada pela parte apelante, isto porque, apesar da alegação do ente público de nulidade absoluta na intimação, da decisão que condenou o ente ao pagamento de verbas sucumbenciais, a verdade é que o ente público teve pelo menos 2 oportunidades para levantar a citada questão junto ao juiz de primeira instância, deixando, porém, estas oportunidades passarem em branco, ocorrendo assim a preclusão. Para fins didáticos, eu vou fazer aqui uma pequena sinopse das datas processuais em que aconteceram esses eventos. Em 12 de 6 de 2022, o apelante ele é condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais, por ter redirecionado indevidamente a execução contra o sócio que havia sido excluído anteriormente, né? Posteriormente, há um despacho nos autos, em 9 de 8 de 2022, intimando a parte para se manifestar sobre uma determinada certidão. O apelante, ele é intimado dessa decisão em 24 de 8 de 2022 e entra com uma petição nos autos, posteriormente, à prolação da sentença e a suposta intimação que padecia de nulidade e sem questionar a nulidade da intimação e nem questionar os fundamentos da decisão agora atacada. Em 21 de janeiro de 2023, é certificado o trânsito julgado dessa decisão. 27 de 3 de 2023, é protocolada a petição de cumprimento de sentença. Em 5 de 5 de 2023, o juiz ACO despacha determinando a intimação do apelante para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Em 29 de 5 de 2023, a Fazenda Pública é devidamente intimada eletronicamente a apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, deixando novamente transcorrer esse prazo em habeas. Em 12 de 7 de 2023, somente após o esgotamento desse prazo, é que a parte apelante ela protocolou uns embargos declaratórios com efeito infringente, questionando a nulidade da intimação da decisão e os critérios para a fixação dos honorários. Ora, senhores desembargadores, ao apreciar a intempestiva petição de embargos declaratórios, o meritíssimo juiz ACO acertadamente inadmitiu-os, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão, nos termos do artigo 278 do CPC. É claro que, ao estabelecer que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, o CPC deixa bem claro essa questão de que as regras do processo elas devem ser respeitadas, sob pena de preclusão. Ademais, o Estado do Ceará também teve uma nova oportunidade de se manifestar, né, através e discutir as questões ventiladas quando foi intimado para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme já demonstrado, e deixando transcorrer o prazo em habeas. Ora, a oportunidade que a parte teria, inclusive, para levantar uma nulidade de citação ou de intimação ou um excesso de execução, seria exatamente a impugnação ao cumprimento de sentença,
que o Estado do Ceará deixou transcorrer o prazo e agora pretende discutir essas questões através de embargos de declaração com efeitos infringentes e uma apelação que não impugnou nenhum ponto da sentença apelada, impugnou os fundamentos de uma sentença pretérita que não se encontra no presente momento processual. Além disso, só a título de argumentação, a decisão que condenou o ente público ao pagamento de honorários comerciais, ela estava de acordo com o CPC e o cumprimento de sentença foi manejado de acordo com o CPC nos termos do artigo 85, parágrafo 3 do CPC, não havendo que se falar em excesso de execução, pois os limites ali previstos no CPC foram todos respeitados, né? Então, senhores desembargadores, eu gostaria de finalizar o meu pedido rogando que o recurso não seja conhecido por não impugnar os fundamentos específicos da decisão apelada ou que seja negado provimento, tendo em vista que não mais é o momento processual para a discussão desses fatos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ramiro. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência, a palavra. Pois não. Apelação civil interposta pelo Estado do Ceará contra a decisão que acolheu em exceção de pré-executividade, determinando a exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal, bem como fixando honorários advocatícios. O ente público alega que a ausência de intimação da decisão impediu a apresentação de recurso maculando o processo em razão de nulidade absoluta. Nas questões de discussão, nós temos: consiste em saber se a ausência de intimação da Fazenda Pública acerca de decisão que excluiu o sócio codevedor do polo passivo e impôs condenação em honorários, gerando prejuízo ao ente público, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa. Nas razões de decidir, temos, conforme disposto no artigo 183, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública de qualquer ato processual deve ocorrer de forma pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. No caso, verifica-se que, após a prolação da decisão recorrida, o Estado do Ceará somente foi intimado para se manifestar sobre a certificação do oficial de justiça que informou não ter citado a codevedora Lecilda Evangelista Benevides Cavalcante, conforme se percebe do despachos de folha do ID 1829-1637. Logo, a ausência de intimação pessoal impediu que o Estado do Ceará tomasse ciência do teor da decisão e exercesse seu direito de recorrer tempestivamente, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao contraditório em violação ao artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Diante da nulidade processual, impõe-se a anulação dos atos posteriores à decisão, com devolução do prazo para manifestação da Fazenda Pública. Dispositivo, nós temos recurso conhecido e provido, e o anúncio da ementa ficou direito processual civil e tributário, apelação civil em execução fiscal, ausência de intimação do Estado do Ceará da decisão que excluiu codevedor do polo passivo e condenou o ente público em honorários advocatícios. Violação ao contraditório e à ampla defesa, nulidade absoluta. Recurso conhecido e provido. Assim, voto, presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Como voto a desembargadora Elizabeth, trocando o resultado, recurso conhecido e provido. Puxando o item 172, apelação civil 300.0618, dígito 64.2024, em que a apelante, município de Juazeiro do Norte,
E apelados Francisco Carlos Lopes dos Santos e outros, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor José Ricardo Matos Brasileiro Filho, está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 37. Apelação civil 015-2832, dígito 46.2018, em que apelante o Estado do Ceará e apelado Companhia Brasileira de Distribuição, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Vanderlei de Souza Júnior está presente? Olá, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor Vanderlei. O voto da desembargadora Joriza, que já prevaleceu, foi pelo desprovimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Pode sim, não vejo necessidade da minha sustentação. Agradeço a informação. Obrigado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 40. O agravo interno em agravo de instrumento, de número 300-4154, dígito 94.2025, em que agravante Gabriele Martins Azevedo e agravada a Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Luan Cantanier de Bezerra de Oliveira está presente? Presente, Excelência. Doutor Luan, o senhor dispensa a leitura do relatório? Pode dispensar, sem problema. Então, o senhor tem 15 minutos. Ok, obrigado. Cumprimento os excelentíssimos membros desta Corte, excelentíssimo membro do Ministério Público, a todos aqueles que estão presentes. Este processo trata acerca de um agravo apresentado pela Universidade do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, a qual recorreu de decisão proferida pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, que determinou a antecipação da colação de grau da senhora Gabriele em razão da aprovação em um concurso público. Peço a atenção de Vossas Excelências em razão da importância desse processo, porque se trata de uma mulher que teve uma certa dificuldade para conseguir se formar, tanto a dificuldade de vida mesmo, como a dificuldade causadas por greves ocorridas dentro da faculdade. Entretanto, no 8º período, ou seja, penúltimo período para ela se formar, ela conseguiu aprovação em um concurso público realizado pelo município de Nova Russas. A Lei de Diretrizes Brasileiras, ela permite que, se o aluno mostra um excepcional desempenho escolar, pode ser feita antecipação da colação de grau. Então, o que é que a senhora Gabriele fez? Ela juntou comprovação de que seu TCC havia sido aprovado, com recomendação para publicação do trabalho feito, comprovou que seu rendimento durante o curso teria sido em 8,74%, juntou a aprovação em concurso público junto com a sua convocação para tomar posse e nomeação. Diante disso, o juiz da 5ª Vara reconheceu, verificou o preenchimento desses requisitos, que não são preenchimentos objetivos, eles são subjetivos. O julgador analisa e verifica se ela possui realmente, de fato, excepcional rendimento ou não, e entendeu que ela possuía esse excepcional rendimento. Então, em fevereiro, foi proferida a decisão desse juiz da 5ª Vara, e logo em seguida, em março, ela tomou posse no concurso público. Então, ela tomou posse, essa situação mudou a vida dessa moça, que sempre foi uma pessoa bastante estudiosa. E aí a Universidade do Ceará entrou com um agravo de instrumento, que foi entendido através do agravo que ela deveria retornar para a faculdade. Só que aí apresentamos o agravo interno, porque entendemos que o retorno dela para a faculdade, diante do fato dela já ter iniciado a atividade no concurso público, inclusive com o início de uma pós-graduação, né? Hoje já estamos em julho, então ela já está numa pós-graduação, ela já está exercendo um cargo público. Isso traria prejuízos maiores do que a manutenção a modificação da decisão que determinou a antecipação da colação de grau dela. Em fase preliminar, eu acabei me antecipando ao mérito, mas em fase preliminar eu questionei que esse agravo de instrumento apresentado, ele não preenchia os requisitos do CPC do 2017, então eu pedi o não conhecimento. E na fase do mérito,
eu pedi que esse agravo interno apresentado pela parte da Gabriele, ele seja provido para suspender a decisão que modificou a decisão do juiz que permitiu a antecipação da colação de grau. Então, assim, o maior atenção e zelo que eu tenho é porque ela já está realmente trabalhando, ganhando, ter a possibilidade de ganhar a sua vida. E eu menciono aqui brevemente outra situação semelhante, que é o caso da Amanda de Araújo Gomes, no 300554317. Esse caso é uma situação semelhante de uma pessoa que estudava com a Gabriele, e neste processo o Ministério Público até já se manifestou pedindo que fosse mantida a decisão de primeiro grau. Por quê? Porque o Ministério Público entendeu que a decisão liminar protegeria o direito da impetrante e não causaria dano à administração pública, e que a modificação dessa decisão poderia acarretar a perda de oportunidade, a frustração e um grave e desproporcional prejuízo à parte interessada. Entendimento que eu entendo que é possível de ser aplicado ao presente caso. Paralelamente, caso Vossas Excelências, a relatora, entenda necessário, gostaria de suplicar, de pedir que, caso entenda pelo parcial provimento, que ao menos permita que ela possa conciliar esse último período de faculdade com o exercício da atividade que ela desempenha junto à Prefeitura. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Luan. Desembargadora Juríza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Cumprimento o doutor Luan, quem eu já fiz um atendimento. Isso. E cumprimentando pela excelente sustentação oral, doutor Luan. Obrigado. Caso em exame, agravo interno, interposto por Gabriele Martins Azevedo, contra decisão interlocutória que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que deferiu o pedido de expedição de diploma a candidata aprovada em concurso público. Questão em discussão. Verifica-se as seguintes questões em discussão. Preliminar de inadmissibilidade decorrente do artigo 1017, incisos 1 e 2 do CPC. 2. Comprovação de direito líquido e certo. 3. Requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, que autorizou a antecipação da colação de grau, previsto no artigo 47, parágrafo 2º da Lei Federal 9.394/96. E 4. Aplicação da teoria do fato consumado. Razões de decidir. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, fundada no artigo 1017, incisos 1 e 2 do CPC, vez que o parágrafo 5º do mesmo dispositivo prevê que, em caso de autos eletrônicos, fica dispensada a exigência das peças referidas nos incisos 1 e 2. No mérito, verifico que a agravante não trouxe elementos aptos a comprovar seu direito líquido e certo, a fim de desconstituir a decisão interlocutória aprolatada. Não houve a devida comprovação do cumprimento dos requisitos do artigo 47, parágrafo 2º da Lei Federal 9.394, de 96, para a abreviação da conclusão de curso por desempenho excepcional, quais sejam a aprovação por meio de avaliação específica e banca examinadora especial. Isso não é uma análise judicial, isso é de uma banca específica e designada para tal fim, junto à instituição de ensino. Não obstante isso, até o momento de sua nomeação, a recorrente havia cursado apenas 39,79% dos créditos totais da grade curricular do curso de pedagogia, não comprovando ter cursado sequer metade do curso, o que impossibilita a antecipação de sua colação de grau. Não se aplica ao caso a teoria do fato consumado, pois não houve a consolidação ou estabilização da situação fática, uma vez que a decisão de primeiro grau que amparou a diplomação da autora é de natureza precária, tema 476, de repercussão geral. Então, eu vou ler agora a ementa. Direito processual civil, agravo interno, preliminar de inadmissibilidade rejeitada, artigo 1017, parágrafo 5º do CPC, decisão interlocutória em agravo de instrumento que conferiu efeito suspensivo ao recurso em face de liminar concedida em mandado de segurança. Medida liminar que determinou a expedição de diploma em favor de candidata aprovada para posse em concurso público, ausência de requisitos para abreviação de curso por excepcional aproveitamento,
conclusão de menos da metade da carga horária do curso universitário, não comprovação de direito líquido e certo, decisão de efeito suspensivo mantida, recurso interno desprovido. Como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Verisa. Doutora Elizabeth, como voto, Vossa Excelência? Acompanho a relatora, Eu presidente. também acompanho, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 70, apelação civil 005, 1003, dígito 38.2020, em que apelante o INSS e apelado Francisco Alonso Moreira, da relatoria da desembargadora Livramento. A doutora Eveline Carneiro Gomes está presente? Sim, Excelência, estou sim. Doutora Eveline, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa. Então a senhora tem 15 minutos. Boa tarde a todos, nobres julgadores, cumprimentar a todos na pessoa da doutora relatora, desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. O recurso, né, que está em análise é do INSS, né, ele recorre querendo principalmente a devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada, né, no decorrer de uma ação de natureza de incapacidade temporária que passou quase 5 anos em tramitação, né, entre o protocolo da ação judicial e a perícia médica, né, demorou-se aí mais de 4 anos, e este autor, né, ora recorrido, apelado, ele vinha recebendo um auxílio-doença, né, um benefício por incapacidade temporária. Após a perícia, a sentença julgou, né, conforme o nosso entendimento, que o benefício que ele teria direito seria ao auxílio-acidente devido apenas às sequelas que restaram. Então, o nosso pedido é pela manutenção da sentença, né, que realmente seja concedido o auxílio-acidente após a cessação do benefício por incapacidade de auxílio-doença, benefício este e decisão esta que, inclusive, já foi implantado desde fevereiro, data da sentença, o autor já está recebendo o benefício de auxílio acidente, né, um benefício apenas indenizatório. Então, a parte, né, autora e neste ato apelado requer a confirmação da sentença de procedência e a não devolução dos valores recebidos de boa-fé a título alimentar no decorrer da ação. É como requer. Obrigado, doutora Eveline. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Me surgiu aqui uma dúvida, eu gostaria de apresentar só na próxima sessão. Ok. A desembargadora Livramento está pedindo vista do processo e trará na próxima semana. Então, o julgamento está adiado. Tá ótimo. Eu chamo o item 125, apelação civil 0235155, dígito 98.2024, em que apelante Francisco Estevão Alves e apelado INSS, da minha relatoria. Doutor Fabrício Negreiros de Azevedo está presente? Boa tarde, doutor. Doutor Rodolfo, representando. Como não entendi? O doutor Rodolfo, estou subestabelecido para fazer a sustentação oral pelo doutor Fabrício. O senhor estabelecimento dos autos? Sim, doutor. Doutor Rodolfo, o voto que já prevaleceu foi pelo conhecimento e provimento do recurso do seu cliente. Posso programar o resultado? Pode sim, doutor. Então, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 151, apelação civil, sequência de 40499, dígito 60.2012, em que apelante do município de Quiterianópolis,
apelado Francisco Artaguivaldo Coelho Vale, da relatoria da doutora Elizabeth. Doutor Joaquim Bonfim Lacerda está presente? O advogado está presente, vou proclamar o resultado. Apelação não conhecida, remessa necessária conhecida, sentença confirmada. O próximo é um pedido de preferência, é o 165, sequência de 5078, dígito 90.2000. São os embargos de declaração e apelação civil. Embargante, Aureni Alves Oliveira, embargado, município de Quiterianópolis, da relatoria da doutora Livramento, da esmagadora Livramento. Vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 155, o agravo do instrumento, 300.5814 de 60.2024, em que é agravante, município de Umari. Agravada, Alia Construtora S.A., da relatoria da doutora Elizabeth. Doutor Isaac Luna Machado de Azevedo está presente? Presente, excelência. O senhor advogado da agravada, não é isso? Exatamente, excelência, da construtora Alia. O voto foi pelo desprovimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Por favor, excelência. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Processo adiado do SAGE, o item 1, apelação remessa necessária número 002-5203 de 75.2007. Processo adiado do PJE, todos os processos da relatoria do desembargador Luciano Lima. E além desses, temos o item 136, apelação 315.11 de 55.2024, da relatoria da doutora Elizabeth, 152, apelação civil 020-0444 de 79.2022, da relatoria da doutora Elizabeth, o 160, sequência de 40691, dígito 37.2019, da relatoria da esmagadora Joriza, o 171, o conflito de competência 300-9787 de 86.2025, da relatoria da esmagadora Joriza, e o 173, apelação remessa necessária 026-9037 de 22.2022, da relatoria da doutora Elizabeth. Processo retirado de pauta do PJE, o item 89, que é incidente sobre indenização por rescisão de contrato de trabalho. É uma apelação civil de número 300-0543, dígito 03.2023, da relatoria do desembargador Luciano. Bom, eu agora indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, doutora Elizabeth. Confirmo, sim. Eu também confirmo, os demais processos estão julgados e o resultado será julgado após o encerramento da sessão. Eu indago se há algo mais a tratar na presente sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.